Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. É comum as pessoas quererem viver uma grande paixão. E principalmente as mulheres são criadas para viverem um grande amor. Sejam em filmes, histórias infantis ou até mesmo em relações sociais, somos cobradas a termos um homem ao nosso lado. E nesse afã, nem sempre nos damos conta se estamos vivendo uma relação não saudável ou mesmo um relacionamento abusivo. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a Yara Nardia, que é escritora e terapeuta. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Yara? Prazer imenso estar aqui. Um assunto tão importante da gente falar, né? Sempre, sempre, sempre batermos nessa tecla, né? Sempre, sempre, sempre. O que tiver oportunidade, eu acho, vocês da mídia, precisa dar informação para as mulheres, porque é muito sofrimento. Exatamente. Você falou uma palavra que é isso, muito sofrimento, né? Muito sofrimento. O número de feminicídio crescendo. Muito. Né? Isso sem contar as agressões que estão dentro da casa, que a sociedade não sabe, né? Que a gente não se dá conta disso, né? Não dá conta e é muita agressão. A classe Z, o que acontece com ela? Ela consegue colocar um pouquinho para fora. A classe A já esconde mais, mas é o mesmo sofrimento. É muito sofrimento. É muito lado emocional, físico, psicológico. Eu falo para vocês que, qual o pior? É o físico ou o psicológico? É os dois. Porque quando você recebe uma fratura, como já chegou no meu consultório, mulheres, no braço, ela fica feliz, sente a dor, mas o psicológico para o resto da vida. E é muito grave. Então, eu vivo isso todos os dias, não só em palestras, como em consultório. E falo para você que é dor. É dor. Empiricamente falando, a dor no coração, a dor no organismo, é dor o tempo todo. E tem que ter pessoas para ajudar essas mulheres. E assim, os homens também precisam de ajuda, né? Muito. Olha, uma masculinidade muito tóxica, né? Sim. Olha, da mesma forma que a mulher precisa ser cuidada, homens também. Porque tem muitas mulheres também que fazem os homens sofrerem, tá? É o mesmo comportamento. Tem homens que chegam no meu consultório, a mulher consegue convencer que ele tem um rosto totalmente modificado. Ela consegue modificar no psicológico dele, ele acredita que ele tem aquela aparência e não existe. Né? Então, acontece com homens também, não é só as mulheres que sofrem. Homens também sentem muitas dores, né? Eu posso falar os dois lados. Sim, eu digo assim também, é uma masculinidade tóxica, né? Sim. Assim, uma identificação com a masculinidade que muitas vezes não é real, né? Então, ele acha que o ser masculino é maltratar a mulher e não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, sim. Você está falando a verdade. Não precisa. Né? Por exemplo, ele vai ali, tem que provar, né? E maltratando. Não. Se ele quer provar que ele é homem, macho, ele prova com muito carinho. Sim. Tá? Porque no momento que ele é educado, ele trata bem, ele tem diálogo, ele vai ser considerado um lorde, que é o tão pouco. Né? Então, homem que é homem não precisa ir na força, que seja verbal, corporal ou alguma coisa, na linguagem, no comportamento, porque tem também a agressão, né, do produto, tipo um copo, alguma coisa que ele faz para falar assim, eu sou o homem, eu não precisa. Então ele faz ao contrário, porque ele vai mostrar que realmente é o homem e não precisa, na verdade, você nem mostrar, né? Sim. Só ter um comportamento legal. Claro. Você chegou a escrever esse livro da submissão à autonomia. Queria que você falasse um pouco sobre esse livro. Sim. Olha, esse livro é um pouquinho da minha história, né? Porque eu tive um relacionamento abusivo. Foram 10 anos de relacionamento. Eu não conseguia sair. Para te falar a verdade, não existia essa Yara Nardia. Então, essa Yara Nardia tem 28 anos. Então, eu era submissa, extremamente, mas extremamente mesmo. Ele não deixava eu trabalhar, não deixava eu estudar, nada. Né? E depois de 10 anos, eu cheguei nele, pedi a separação e coloquei no livro. Né? Resolvi escrever. Quando eu pedi a separação, ele falou assim que eu não iria conseguir nada. Eu falei para ele, um dia você vai ouvir falar de mim.
né? E ele não acreditou. E depois eu comecei minha carreira, escrevi o livro e ele está vendo. Hoje é meu amigo, ele é meu coleguinha, meu ex-marido, fez eu ter essa profissão, ele que me levou a essa profissão. O fracasso fez eu ter a vitória. Isso eu coloquei no livro. Submissão. Submissão. Né? A mulher submissa. O que é uma mulher submissa? Isso nós somos ensinadas todos os dias. Isso eu passei durante 10 anos. E depois que eu consegui me recuperar, eu me transformei nessa mulher que estou ajudando muitas mulheres. Entende? Você precisou, talvez, né, passar por isso para compreender, né, e ajudar outras mulheres. Talvez todas as mulheres passem por algum tipo de abuso, né? Porque quando a gente fala, é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a mulher, quando ela está passando por uma relação abusiva, ela não se dá conta. Por quê? Porque é o que você falou. A sociedade percebe uma relação abusiva quando a mulher tá apanhando do homem, né? Quando há uma agressão física. E como você bem disse, existem vários tipos de abusos, muitas vezes até um abuso psicológico, que nem a mulher e nem as pessoas se dão conta. E aí, a gente quer ouvir agora, eu vou pedir para o Neto soltar aqui, um depoimento de uma mulher que passou por esse processo também. E aí eu quero falar que eu acho que todas as mulheres passaram ou passam por esse processo, e por isso que a gente está conversando, e é tão importante a gente conversar sobre isso, porque nós não precisamos passar sobre isso. A gente precisa, sair dessas amarras, né? Quebrar essas amarras. E agora vamos ouvir, portanto, o depoimento dessa mulher. Vamos. Querendo ou não, a gente fica cega, às vezes, ali por gostar muito da pessoa. A gente também, o nosso amor próprio fica muito de lado. E conforme também, em algumas situações, vai empurrando com a barriga, né? Eu já passei sim, é ruim, certo? E, querendo ou não, a sociedade também que tem que dar olhar mais para essas mulheres, sempre estar ali apoiando elas também. Como era essa situação tóxica que você viveu? É assim, tipo, ele sempre mostra ser um príncipe maravilhoso, né? Aí depois, daqui a pouco começa a mandar você calar a boca, daqui a pouco começa, tipo, fechar a porta na cara você brutalmente, e assim vai. A minha forma foi psicológica, mas tem pessoas que são físicas, né? Mas o psicológico não deixa de ser um abuso. Ele achou uma chave, que ignorar, não me responder, não falar comigo, ele sabia que isso me feria muito. Então ele usava dessa forma, a ignorância, o ignorar, não precisava, tipo, me xingar ou bater, simplesmente o ignorar naquelas situações que a gente precisa mais de atenção, aí ignorava, não falava. Aí sabia que isso doía muito e mesmo assim continuava a fazer, né, a ignorar. Como você se libertou disso? Orações, apoio de famílias também. É bom a gente também passar por terapias, né? No caso, tem que procurar uma ajuda. As pessoas que passam pelo relacionamento abusivo, elas ficam, tipo, sem saber o que fazer. Então, por isso que tem que ter a família, a sociedade, a pessoa mesmo do querer dela ir atrás de melhorar, de sair dessa situação. Também foi o meu caso, né? Eu, tipo, segui as etapas. É um típico abuso psicológico e muito cruel, né? É muito cruel. Olha, eu vivi isso, né? Eu e Yara Nardi vivi, tanto que eu escrevi o livro, e todos os dias. Esse abuso, eu fico até triste, porque olhando a moça, eu consigo identificar que ela está falando, né? Ainda ela consegue passar aquela dor ainda na entrevista que ela deu, né? Então, foi o que ela falou, etapas. Mas a primeira coisa é tentar falar para a família, porque o apoio da família é fundamental, tá? A sociedade em si, né? Ajudar também. Ela falou de religião, ajuda também você a trabalhar o seu lado espiritual. Mas o amor próprio, olha, é fundamental. Porque não adianta você falar, eu vou ter autoestima inabalável, intocável, se você não tem amor próprio. É uma etapa. Então, você tem que se amar.
Eu sempre falo, né? Eu falo assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Nada e nem ninguém tem o poder de me fazer bem ou mal, a não ser que eu permita. Inclusive eu mesma, porque eu sou a minha pior inimiga. Porque a sua pior inimiga, você consegue fazer isso com você. Então você precisa ficar bem. Então, os sinais, né, do relacionamento abusivo que o homem começa, ele começa assim, primeiro, a perfeição de ser um Dom Juan. O príncipe encantado. Um príncipe, um lorde, aquele homem sedutor. Ele fala baixo, ele olha dentro da sua alma e te seduz. Tipo, eu estou fazendo um pouquinho aqui com você para você entender a interpretação. Ele faz isso. Ele fala baixo, a respiração dele é controlada. Então, ele seduz com a voz, com o corpo, com os trejeitos, tá? Sempre muito controlado. Depois que ele viu, que ele te seduziu. Te conquistou. Que ele te conquistou. Ele não deixa cair na rotina, tá? Presta atenção. Ele não deixa. Mas, Yara, como que cai na rotina se é no início do relacionamento? Ah, mas tem homens que deixam. Eles não. Os que faz o abuso com a mulher, eles estão sempre ali, tipo, calculando todos os dias quando ele vai abordar essa mulher para conquistar, para ele não repetir, tá? Então, ele sempre está fazendo. Depois que ele conseguiu tudo, aí começa, né? Primeiro que ele começa com o visual, porque você quer fazer uma mulher ficar triste, é falar do visual dela, né? Colocar na cabeça que o corpo dela está feio, e não está feio. Ela está bem com o corpo dela, mas ele faz ela acreditar que isso ali não é dela, que ela está feia. A mulher, ela pesa, um exemplo, 60 quilos, ele faz ela enxergar que ela está com 90, e ela acredita. Ela, sem querer, ela fica anorexa, sabe? Então, acontece no comportamento do homem narcisista, machista. Aí, depois que ele começa a mexer com você, que você já começa a perder a beleza, a energia, aí ele começa na lei do silêncio. Ele não respondia todos os dias as suas mensagens, ele passa a não responder mais, porque ele sabe que isso vai afetar, né? Vai afetar. Ela chora, ela fica desesperada, ela fica com dependência afetiva. Se ela não tem, ela fica. Tá? Ele cria isso nela. Então, ela fica naquela dependência e fica desesperada, porque ele não dá um bom dia, sendo que ele dava 3, falava de manhã, de tarde, de noite com ela. E aí a mulher fica se questionando aonde eu errei. Ela errou, né? Aonde está a culpa nela. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, que a gente vai te esperar. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre relações abusivas. A nossa entrevistada é a terapeuta e escritora Yara Nardia. Yara, como a gente estava falando aqui, né, nós somos criadas para encontrar o príncipe encantado, isso em filmes hollywoodianos, né, em novelas, em histórias infantis, que também é muito cruel, né, porque a criança já nasce com essa perspectiva, com essa expectativa, com essa esperança. E nós falávamos aqui sobre essas relações abusivas e você recebe essas mulheres, né, no seu consultório. E hoje está se falando muito sobre narcisistas, pessoas com personalidade narcisistas. E é claro que é só um especialista que vai fazer, fechar esse diagnóstico. E você é uma especialista. Queria saber se você recebe muitas mulheres que têm relações com homens narcisistas. Muitas. Muitas. Olha, a quantidade é assustadora. Tá? Aonde você pensa que nós somos no século XXI, que é melhorar um pouquinho, devido aí à rede de comunicação, à internet, televisão, emissora, e o negócio ainda está ali acontecendo. Muito. E o psicológico dessas mulheres fica destruído. Muito abalado. Muito abalado, extremamente abalado. Assim, ela adquire até doenças, né? Inclusive o câncer, né? Então, se você está ali com a conexão de energia ruim e aquela coisa, você está com uma pessoa que está destruindo você, 24 horas, tem homem que tem a capacidade, um narcisista, de acordar a mulher no meio da noite. A mulher, sabe? Assim, no meio da noite para fazer tortura.
E o narcisista em si, ele sempre está marcando território. Aonde você pensa que você terminou um relacionamento, que você divorciou ou que você separou, ele se faz presente. Se você bloquear ele em todas as redes sociais, tudo, ele vai usar uma pessoa que é amiga sua para ter contato com você. Ele sempre está ali presente. Ele sempre quer estar na sua memória. Ele não larga você. Ah, mas se ela arrumar outro relacionamento, ele vai dar um jeitinho de fazer você lembrar. Ele marca território e destrói. Destrói em todos os sentidos. Inclusive, induz a mulher até querer cometer um suicídio. Então, tá? É claro que essa mulher precisa de tratamento Sim. e tal, mas qual a dica que você poderia dar para essa mulher? Ou que está passando, ou que está ainda, porque a gente sabe que é difícil, né? Sair é muito difícil. De uma relação, ou que já saiu e que está tentando se recompor, né? Se refazer. Olha, a dica é o seguinte. Primeiro, trabalhe o seu amor próprio, para você ficar com a autoestima inabalável, intocável. E começa a ver os trejeitos dele, tá? Não é que eu estou falando, Yara, mas o homem não pode ser legalzinho, que ele é um narcisista. Não, não é isso. Mas ela observar. Se ele está fazendo demais e não manter isso ali, entendeu? Ela já começa a falar assim, poxa, eu vi uma entrevista, uma informação que ele está mudando de humor, está mudando de comportamento, a voz dele não está legal. Até a respiração a gente tem como ver, entendeu? Então, elas têm que começar a ver, assim, a forma que ele está tratando, a mudança. Porque, na verdade, tem uma leitura, é porque ela não quer ver. Né? Ela não quer ver, ela prefere falar assim, não, eu não vou, porque ela se recusa. Porque, como você falou, foi ensinada, preparada, o príncipe encantado, eu vou casar, eu quero isso, eu quero aquilo. E ela tem medo. Ela fala assim, não, eu não posso ver que eu estou passando por isso. Então, ela coloca uma taja nos olhos dela, ali no ouvido, não quer escutar, porque ela quer acreditar que o príncipe encantado existe. E que ela encontrou. Encontrou, e ela não quer sair, porque ela tem medo até de sair, porque, inclusive, ele faz um trabalho para ela ter medo de sair. Claro. Né? Que é o tempo todo. Porque geralmente são pessoas que têm uma personalidade muito dominadoras, né? E controladoras, né? São dominantes. Eles são extremamente dominadores e sedutores. Porque a sedução, gente, ela é bem aplicada, leva o pessoal ao fracasso. E eles são sedutores, entendeu? Então, presta atenção, meninas. Quando o homem é muito sedutor, primeiro, vai investigar a vida da pessoa, né? Tá, o meio de comunicação. Vai ali, procura saber quem você... Não se entrega no primeiro momento. Não tenha medo de ficar sozinha. E tem uma coisa também nessa complexidade do universo feminino que a gente está falando aqui, propositalmente foi criada uma rivalidade entre as mulheres, né? Sim. E muitas vezes, quando algumas tentam alertar outras... Algumas ex, né, tentam alertar algumas mulheres, porque está com ciúmes, porque está com inveja, porque não quer. E esses homens, eles sempre vão tentar falar que a ex fez isso, fez aquilo, né? Não quer que ele seja feliz, enfim, está com ciúmes, está com inveja e tal. Então, existe uma rivalidade também que é extremamente prejudicial para nós, mulheres, e que a gente tem que tentar destruir isso, né? Que foi construído de uma forma proposital para que a gente não tenha, para que a nossa força se reduza, né? Olha, parabéns, Renato, foi ótimo. Você foi ótimo agora, você pegou no gatilho, tá? Olha, vamos se unir mais, tá? Porque eles aproveitam isso. Eles falam mal da ex, tá? E a ex, inclusive, eles fazem até um teatro, tá? Uma ligação que não existe, uma filmagem que não existe, para induzir, a mulher vai lá e fecha os olhos e não dá apoio à ex. Né? Não é que ela tem que dar apoio, ela tem que investigar, para não entrar nisso que você terminou de falar aqui. Eles fazem isso também, conseguem pegar e fazer ele e ela também. Mulheres, ajuda uma outra, né? Por favor, vamos lá, nada de uma ficar falando mal da outra. Você precisa salvar a sua amiga, certo? Você é mulher, eu tenho que cuidar de você. Pô, tu é uma mulher linda, Renata, eu tenho que falar, você é linda, certo? Olha, Renata, tenha cuidado,
né? Porque ele vai falar mal da outra, não vai deixar vocês terem a conexão para ele quebrar isso ali e arrebentar com você. Então, eu acho que as pessoas têm que se ajudar. O ser humano tem que ajudar um outro. Então, as mulheres deveriam... E eles fazem o clube deles, né? Fazem. Muito bem, por sinal, né? Eles são perfeitos. Olha, para o teatro, eles arrebentam. No palco, não tem melhor do que um narcisista. Tá? Porém, as mulheres precisam se ajudar. Elas com elas, tá? Se unirem para derrubar, literalmente, esses homens narcisistas. Porque é muito sofrimento e vai continuar no sofrimento. Vamos ser amiguinhas e entender que uma ajudando a outra não dá muito ouvido. Não fique nessa dependência afetiva. Não pense que você não vai ser feliz, porque a sua felicidade é você com você mesma. Esse é o ponto. Como ela vai dar felicidade? Pensar em proporcionar uma felicidade, porque o narcisista ele faz isso. Ele faz você acreditar que você só pode ser feliz com ele, que você não consegue ser feliz. Gente, a felicidade, as pessoas falam, qual o segredo da felicidade? Para mim, um dos segredos da felicidade é você com você mesmo. Esse é o ponto. E esse é o ponto que eu quero falar no próximo bloco. Ok. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre relações abusivas. Nossa entrevistada é a terapeuta e escritora Yara Nardia. Yara, a gente, enfim, várias coisas importantes que nós estamos falando nessa entrevista. Agora, um ponto que eu acho que é a cereja do bolo, talvez, né? A gente está falando aqui que nós mulheres fomos e talvez ainda somos criadas, infelizmente, né, para encontrarmos o outro lado da laranja, para encontrarmos um homem e que só vamos ser felizes se tivermos alguém ao nosso lado. E isso é tão maléfico para nós, né? Tão prejudicial para a nossa saúde mental, para a nossa felicidade mesmo. A gente achar que a gente só vai ser feliz se a gente tiver alguém do nosso lado, a gente achar que a gente só vai ser feliz se a gente tiver um homem do nosso lado. Enfim, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você que passou por uma relação abusiva, você que depois dessa relação abusiva conseguiu se reconstruir, conseguiu se refazer e hoje ajuda outras mulheres. É possível ser feliz sozinha? É possível não, eu te dou a certeza. Porque eu fui. Você sabe o que eu faço em consultório com minhas pacientes, quando elas começam a primeira consulta? Eu falo assim, eu já fui você. Ela, já? Eu sei a dor que você está sentindo. Então, se eu conseguir, você vai conseguir, porque eu não sou mais do que você. Tá? Então, por tudo que eu passei na minha vida, hoje eu sou uma mulher de sucesso. E você tem que acreditar que você vai ser uma mulher de sucesso, independente de você estar com a pessoa ou não, com ele ou não. Então, hoje, eu sou uma mulher que ajuda milhões de mulheres, mas eu passei por tudo. Ela fala assim, mas você passou por tudo isso que eu estou passando? Sim, mas eu fui você, né? E hoje, a cura está total. A cura é para quem quer a cura. Começa por aí, tá, Renata? Porque tem muitas vezes que tem todo o relacionamento abusivo, elas sofrem muito, mas tem muitas mulheres que também não abrem para receber a cura. Não adianta ela estar ali com um profissional, com um terapeuta, para estar ajudando, orientando, se ela não acredita que ela vai se transformar. Eu me transformei. Eu falo, eu sou o exemplo, porque eu me transformei. Eu sou uma mulher assim, uma mulher com a minha felicidade. Eu acreditei que eu não precisava de um homem ou qualquer coisa que seja para ser uma mulher feliz. A felicidade é você. Você é a felicidade. Não tem como, Renata, eu querer fazer você feliz sem estar feliz. Eu não posso botar a responsabilidade. Eu falo assim, pega a caneta da sua vida, escreva a sua história. Não põe para ninguém escrever. E normalmente as mulheres pegam a caneta da vida dela e põem na mão de outra pessoa. É a mesma coisa eu pegar a minha caneta e colocar, Renata, escreva a minha história. Mulheres não fazem isso. Hoje, eu aprendi, tem 28 anos que eu me transformei. Qual a diferença da Yara Nardia para a Renata? Nenhuma. Nós somos mulheres. Nós temos sentimentos e você consegue ter o sucesso quando você permite que a cura venha, que você acredita em você, que a felicidade é você. É você. Depende se você é loira, alta, magra, gorda. Não interessa. É você. Então, acredite, mas faça
com tudo, com energia espiritual, mental, até sexual, né? Ela precisa acreditar, porque eles fazem até você desacreditar até do seu lado sexual. Eles jogam ali culpa, culpa, culpa. Então, o segredo é ser uma mulher plena. Falar assim, eu passei por esse sofrimento e hoje eu consigo ajudar a vizinha, a uma amiga, meu pai ou minha mãe. Ela consegue, mas para isso ela tem que se abrir para a cura. E rapidamente, porque a gente está acabando, o que é se abrir para a cura? Se abrir é entender que não existe príncipe encantado. Desculpa, né? Desculpa. Ela, ai meu Deus, sabe? Ela precisa entender que o príncipe, que ela que é a princesa, entende? Que ela pode ter o domínio por ela mesma, sabe? Ela pode ser dominante, mas sem confrontar ninguém. Porque aquela pessoa que confronta muito, ela está se autoafirmando, e ela não precisa de autoafirmação. Ela só precisa só curtir e amar ela mesma. É só isso que ela precisa, sabe? Tipo assim, eu. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Sem atropelar ninguém. Ela não precisa disso. Porque eu vivi isso. E hoje eu falo para você, eu estou aqui falando, estou dando uma entrevista e dando um depoimento. Empiricamente falando. Sim. Essa é a realidade. É o que eu falo para minhas meninas, minhas mulheres, né, que o sucesso ele vem. Eu sou uma mulher de sucesso. Já chorei muito na minha vida. Eu cheguei a ficar com anorexia e bulimia, em depressão profunda. E hoje, olha o que aconteceu. Quando eu dei a oportunidade de me olhar no espelho e falar assim, você é importante, Yara Nárdia. Escreva a história da sua vida. Não dá para ninguém, para vizinho, para ninguém. Está aí o livro. Maravilha. E é onde que as pessoas podem encontrar o seu livro? Olha em todas as redes sociais, vai lá no site, né? Vai lá no seu site, não no link, nas redes sociais aí, que vai encontrar. Maravilha. Agradeço demais a sua vinda aqui, o seu depoimento. Você realmente é uma mulher maravilhosa. Obrigada, E Renata. adorei o nosso bate-papo. Obrigada, viu? Eu agradeço a você, muito obrigada por essa oportunidade e você ser uma pessoa que está fazendo uma matéria e que está ajudando mulheres. Continua, faça isso sempre. Com certeza. Porque nós precisamos de pessoa como você, Renata, para ajudar e dar boas informações. É isso, muito obrigada, Obrigada, de estar aqui com você. É isso. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e a gente se vê sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.